Bom, o Plano Rural, né, Collor Rural, trata dos contratos de financiamento rural feitos antes de março de 1990, principalmente com o Banco do Brasil, que foram prejudicados, né, os clientes por um erro na atualização monetária durante a troca da moeda do cruzado novo para o cruzeiro. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, principalmente que está chegando o AgriShow, né, AgriShow, que é um dos eventos maiores da América Latina no setor. E para explicar para a gente tudo isso que aconteceu, quais são os direitos dos consumidores que se sentiram lesados nessa época, nós estamos recebendo ao vivo, né, o advogado Dr. Giovanni Lopes. Giovanni, seja bem-vindo, né, ao TVD Notícias. Olá, Michele, bom dia a todos os nossos telespectadores, todos que estão nos ouvindo. Agradeço a oportunidade de poder esclarecer essa questão junto a vocês aqui. É sempre um prazer. Certo, doutor, o que foi exatamente o erro que aconteceu, né, esse cometido no plano Collor, o rural, né? Porque a gente já sabe que tem todo um histórico, né? Todo mundo, quando escuta falar do plano Collor, já entende um pouco o que foi que aconteceu na época. Exatamente, Michele. Houve diversos erros que aconteceram naquela época, especialmente em 1990, durante o governo Collor. E nesse caso, em específico, a gente está falando sobre o Plano Collor Rural, que foram contratos de financiamento entre produtores rurais da época, junto ao Banco do Brasil, especificamente com o Banco do Brasil, onde o índice de atualização monetária que era previsto era o índice da caderneta de poupança. E o que foi aplicado nesses contratos, embora a previsão era o índice da caderneta de poupança, foi o IPCA, que somente naquele mês de março de 1990, ele chegou a 84%, 84,32%, que é uma quantia exorbitante, né? A gente falar isso a título de correção monetária, não é nem de juros. E o correto, que seria o índice da caderneta de poupança, seria 43%. Então, em 1994, 4 anos depois da aplicação incorreta desse índice de correção monetária nesses contratos de financiamento agrícola, o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o Banco do Brasil, a União e o Banco Central. E é importante destacar, Michele, que essa ação, ela tramita até hoje. Até os dias de hoje, essa ação ainda está sendo processada pela Justiça. Ela foi julgada procedente em primeira instância, em segunda instância, e, posteriormente, o STJ condenou, confirmando as decisões anteriores, a devolução de 41,28% aos produtores que quitaram esses financiamentos celebrados naquela época. E essa quantia que foi obrigada ao Banco do Brasil devolver para aqueles produtores que tinham esse contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil, ela se atualizada e corrigida desde março de 90, acaba resultando em quantias vultuosas a serem devolvidas aos produtores. A gente, no nosso escritório, trabalhamos com essas demandas desde 2015 e já conseguimos receber diversas ações de vários produtores, onde conseguimos aí devolução desde R$60 mil até 400 e poucos mil reais. Então, os produtores acabam pegando esse dinheiro de volta, atualizado e corrigido, e acabam reinvestindo ou em suas propriedades ou fazendo novas aquisições. E é importante destacar, Michele, que muitos produtores, infelizmente, já vieram a falecer em razão do decurso de tempo. Mas isso não impede dos herdeiros ingressarem em juízo, tá? E aí uma outra questão, Michele, que no início do ano passado, essa demanda, ela saiu do STJ e por meio, onde estava sendo julgado um recurso especial, e a ministra, a doutora Isabel Galotti, entendeu que tinha uma questão a ser julgada nesse caso, que deveria ser de competência do STF. Então, desde abril do ano passado, essa demanda que está tramitando em Brasília está no STF, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, onde está sendo estudado entre os ministros qual o índice de correção que eles vão aplicar nesse caso. Então, portanto, faz um ano que essas demandas estão suspensas, todas as ações a nível nacional estão suspensas. No entanto,
isso não impede aqueles que eventualmente possam ter o direito de ingressar em juízo requerendo a devolução desses valores, Michele. E, doutor, quais são os produtores que hoje se encaixam nessa situação, que podem recorrer? Os produtores que possivelmente têm o direito são aqueles que fizeram um contrato de financiamento rural junto ao Banco do Brasil e a cédula foi emitida antes de março de 1990, com vencimento para março de 1990 ou posterior a março de 1990. Ou seja, o contrato ele precisa estar vigente naquele período que passa pelo mês de março de 90, onde foi aplicado de maneira equivocada o índice incorreto nesses contratos de mútuo. Então, será que existe um prazo para que o produtor possa recorrer, um prazo de prescrição? Até te agradeço por essa pergunta, porque é uma dúvida muito frequente de todos os clientes que nos procuram. Em tese, existiria sim um prazo, no entanto, como essa ação tramita desde 1994 e até hoje ela não transitou em julgado, não encerrou, o prazo para poder ingressar em juízo fica suspenso, então ele não correu. Então, todo mundo que teve um contrato celebrado junto ao Banco do Brasil, emitido antes de março de 1990, com vencimento posterior a março de 1990, possivelmente tem o direito e ainda não está prescrito, porque o prazo da prescrição, em razão do trâmite processual ainda não haver encerrado, ele continua com o direito em aberto, onde não ocorreu o instituto processual da prescrição. E muda alguma coisa para quem for recorrer agora, para quem ajuizar a ação nesse momento? Muda no sentido de que, assim que a gente ajuizar a ação, o juiz de primeira instância vai receber, vai ver que está suspensa por razão do recurso especial e vai receber a demanda, no entanto, ele vai deixar ela suspensa, pedindo para o cartório judicial consultar de uma maneira periódica o recurso especial junto ao STF para ver se já voltou a tramitar. No entanto, a gente monitora as nossas demandas e semanalmente a gente consulta o STF para poder ver se teve alguma decisão e assim que tiver uma decisão lá, nós mesmos já peticionamos nos processos requerendo novamente o trâmite processual. O doutor mesmo citou que já existem casos em andamento, casos com resultados positivos, então. Sim, diversos casos. E isso não só aqui na região do interior de São Paulo, onde a gente atua, como em diversos outros estados. E, doutor, como que os produtores, eles podem procurar uma orientação agora nesse período da AgriShow, né? Porque é importante debater justamente esse tema agora. Sim, sem dúvida. Como a gente já trabalha nesses processos há cerca de quase 10 anos, 9 anos, e a gente já tratou sobre essa questão em diversos meios de comunicação, muita gente nos pergunta. Inclusive, hoje eu vou visitar a AgriShow, e então o assunto acaba sempre vindo à tona, né? Então, a gente sempre procura orientar que o produtor que eventualmente acredita ter esse direito, que ele procure um advogado da sua confiança e que seja especializado, porque não é uma demanda muito simples, tanto é que ela tramita aí há 30 e poucos anos na Justiça Brasileira, então ela requer uma certa expertise nessa área, porque depende de cálculos complexos que exige que o advogado que patrocine os interesses desse produtor tenha conhecimento a respeito do caso específico. É válido uma consulta, não é mesmo? De repente tem muito produtor que nem sabe que tem esse direito. Sem dúvida, sem dúvida. Assim como tem alguns também que às vezes pensa que tem o direito e quando a gente vai analisar, ele não tem. Porque às vezes ele teve esse contrato, só que foi celebrado com o Banco Banespa, por exemplo, já teve caso assim no escritório. Então é somente junto ao Banco do Brasil, porque foi o único banco, na época, que fez a aplicação incorreta desse índice. Bem, doutor, eu quero agradecer pela participação, deixar o espaço aberto e nos vemos na AgriShow, pois o TVD Notícias também vai marcar presença. Que ótimo, o prazer é sempre nosso e agradeço vocês ao convite. Ficamos sempre à disposição para o que for necessário, Michele.